Olá, queridos amigos, sempre uma alegria estar com você aqui no Conhecendo Espiritismo. Estamos juntos novamente para dar continuidade ao estudo da obra Transição Planetária. Vamos estudar hoje o capítulo intitulado A Vida Responde Conforme Programada. Vamos entender a história de uma família, de uma mãe que desencarnou grávida, já em estado avançado de gravidez, e também do seu marido. Todos desencarnaram no tsunami da Indonésia em 2004. Vamos entender quais eram os laços que uniam esses três espíritos e qual a necessidade deles desencarnarem nessa condição. Então é mais um aprendizado maravilhoso que com certeza nós temos condições de tirar exemplos e aprendizados para a nossa vida atual. Então eu convido você para mais este aprendizado comigo. Você não vai se arrepender. Vamos lá? Então, meus amigos, vamos começar mais uma vez o nosso estudo sobre o livro Transição Planetária, vendo o capítulo 12, A Vida Responde Conforme Programada. Então aqui a gente vai ter mais uma demonstração de que tudo aquilo que acontece no plano espiritual decorre sempre das nossas atitudes, daquilo que nós fazemos enquanto aqui no plano material. Como ele diz, a vida responde conforme programada, ou seja, conforme o nosso planejamento, conforme as nossas atitudes, nós iremos no amanhã colher conforme tivermos plantado. E mais uma vez é isso que nesse capítulo, no capítulo 12 do livro Transição Planetária, nós vamos ter a oportunidade de ver e aprender um pouquinho mais. Aqui, nesse capítulo, o autor espiritual comenta que as atividades prosseguiam árduas, tendo-se em vista o número de vítimas que foram arrebatadas pela grandiosa tragédia. O trabalho era muito grande, sempre realmente muito constante, porque o sofrimento era muito grande. Além do grande número de vítimas do tsunami na Indonésia, não era só a quantidade de pessoas desencarnadas, mas a quantidade de pessoas desencarnadas num estado de evolução deficiente. Porque se a grande maioria das pessoas desencarnassem numa condição evolutiva diferente, o trabalho da caravana não seria tão grande. Mas como muitas pessoas ali viviam para a matéria, arraigadas às sensações, ao mundo material, é claro que o seu desencarne se tornou sofrido, angustioso, dando mais trabalho à caravana, mas, acima de tudo, trazendo mais dor e sofrimento e angústia para aquelas pessoas que passavam por aquela situação. Olha o que ele nos diz aqui: debatiam-se nas amarras fortes do corpo em putrefação, tentando reanimá-lo, a fim de recomeçarem o banquete dantesco das ilusões. Então, os espíritos que estavam presos à matéria ainda não conseguiam se desligar por conta de terem vivido sempre para a vida material, queriam de alguma forma reanimar o corpo para voltarem ao banquete das ilusões materiais. Quando os esforços não se coroavam de êxito, o que jamais acontecia, o desespero alucinava-as, demonstrando que viveram apenas para as sensações. Que triste, meus amigos, nós percebermos uma condição dessa, uma situação dessa. E olha que nós estamos aqui só tomando ciência através das mensagens trazidas pelo autor. Mas imaginem essa caravana, imaginem esses trabalhadores do Cristo, vendo esses corações se debatendo na dor, no sofrimento, na angústia, querendo retornar ao corpo material para as ilusões da matéria, da vida, e não sendo possível. E é claro que o desespero toma conta dessas pessoas, porque nunca engrandeceram as suas vidas com algo maior, com algo que verdadeiramente as aproximasse de Deus e lhes dessem a paz, a tranquilidade para o momento de desencarne.
Nenhuma dessas pessoas, a grande maioria delas, estava preparada para o desencarne. E é isso que nós precisamos, diariamente, a cada dia, fazer, nos preparar para esses momentos. Então ele diz: contudo, o amor de Deus está sempre presente, não lhes faltando socorros efetivos do mundo espiritual, como ocorria em relação à caravana do bem. Então aqui ele vem mostrar que Deus sempre ampara todos os seus filhos. Mesmo nós, filhos imperfeitos, muitas vezes ingratos, muitas vezes ainda distanciados do bem, mesmo nós, contamos sempre com o apoio e o amparo e a misericórdia do nosso Pai, de Deus. E é isso que a gente vê, mesmo esses corações aí repletos de dívidas, de erros, estavam recebendo o amparo da espiritualidade através da caravana espiritual. Aí o autor atendia uma senhora desencarnada, ajudado pelo irmão Oscar, que tentava romper inutilmente os liames perispirituais e experimentando muitas angústias. Então vejam, aqui eles estavam tentando romper, justamente fazer o desligamento do perispírito dessa moça, dessa senhora desencarnada, mas eles não estavam conseguindo. Por que será que eles, caravaneiros, trabalhadores, não estavam conseguindo realizar esse desligamento? Nós já vamos entender. Deu-se conta do estado adiantado de gestação da desencarnada, notando ainda a presença do espírito feto, que se encontrava adormecido após a morte orgânica, porém ainda imantado ao corpo da mãezinha. Então, como ela tinha desencarnado no estágio avançado de gravidez, o espírito feto ainda se encontrava imantado ao corpo da mãezinha. Ambos haviam desencarnado, mas estavam ainda ambos ligados aos despojos carnais. E no caso, por que ela não conseguia se desligar? Porque ele ainda estava imantado ao corpo dela também. Precisava que houvesse esse desligamento tanto dela quanto do espírito feto, para que fosse possível realmente a libertação das vestes materiais. Então o benfeitor espiritual informou que primeiro tentassem adormecer a genitora, a fim de ser providenciado o parto. Então aqui é uma coisa interessante, porque vocês podem perguntar, mas então existe um parto no plano espiritual? Numa situação dessa, vai acontecer o parto? Vai. Por quê? Porque eles ainda, primeiro, apegados à matéria, eles estavam por conta, justamente, das suas vidas, da sua condição, eles ainda não tinham entendimento e condições de, sozinhos, se libertarem daquelas amarras. Eles precisavam da ajuda da caravana espiritual. Quanto mais evoluído nós somos, menos a gente precisa de ajuda para o desligamento. Tem corações que fazem isso sozinhos, sem precisar da ajuda de outras pessoas. Mas isso são para espíritos jamais depurados. Não é o caso da maioria da humanidade, que precisa desse amparo. Então, nesse caso, como o espírito feto estava naquela condição ainda de feto, de criança, ele precisava, a nível espiritual, sofrer um parto. Precisava ter um parto para que ele pudesse crescer no plano espiritual no primeiro momento, ainda como criança, para que ele adquirisse entendimento da sua condição de espírito imortal e, em sendo o caso, poderia voltar à sua forma de adulto, porque a gente sabe que ninguém é criança, todos nós somos espíritos eternos, imortais, espíritos adultos. Adotamos a forma de criança momentaneamente por conta da nossa necessidade reencarnatória. Mas, retornando ao plano espiritual, nós não ficaremos eternamente como crianças, porque não há essa necessidade. Quando o espírito criar consciência de si mesmo, compreender seu processo, compreender que ele é um espírito imortal, pelo poder da mente e da vontade, ele vai, digamos assim, crescer rapidamente, adotar a forma de adulto, sem a necessidade de manter a sua forma infantil, ok? Mas vai acontecer o parto numa situação dessa. Então, mães que desencarnam numa condição de gestação, o parto acontece no plano espiritual, pela espiritualidade amiga. Então, eles aplicaram energias calmantes na senhora aflita, que lentamente acerenou-se, adormecendo. Dr. Charles pediu a Ana, que era uma caravaneira, que atendesse ao filhinho,
enquanto ele aplicava recursos especiais na área do chakra coronário do pequenino, diluindo a energia densa que se foi alterando, mudando de tonalidade até diluir-se como um fio que se esgarça, sendo separadas totalmente as fibras de energia que uniam espírito feto e mãe desencarnada. Então vejam, houve todo um processo aí de magnetização na mãe para que ela adormecesse, para que ela adormecendo o Dr. Charles tivesse condições de atuar sobre a criança. Naquele momento, ele começou também a aplicar recursos no chakra coronário do pequenino. Para quê? Para que aquela energia densa de sofrimento, de dor, de apego à matéria, aquilo fosse se dissipando, de modo a permitir a libertação do perispírito de ambos, tanto da mãe quanto do espírito feto, no tocante aos despojos carnais. Então, tudo isso foi providenciado pelo Dr. Charles, que ocasionou de fato, providenciou de fato, o parto daquela criança no plano espiritual. Porque quando ele desencarnou, ele estava preso ali no ventre da mãe e precisava de lá ser retirado para continuar seu processo evolutivo. Então a gestante movimentou-se, embora adormecida, e expeliu uma espessa massa informe, como se fora o parto. Ok? Então vocês estão vendo que foi todo feito um procedimento a nível espiritual como um parto, para realmente permitir o desligamento de ambos. Tratava da condensação mental de ambos, como eu disse, filho e genitora, acumulada no útero em cujo claustro desenvolvia-se a gestação. Na etapa final do processo, o espírito que não lograra a bênção da reencarnação experimentou um grande choque, enquanto o corpo da desencarnada absorvia os fluidos densos que o retinham, sendo atraídos pelo seu cadáver. Então aqui vejam, vamos lá. Primeira informação importante. O espírito feto, ao perceber que ele não iria reencarnar de fato, sua reencarnação não vingaria, ele experimentou um choque. Por quê? Porque a gente sabe que a reencarnação é uma oportunidade de progresso, é uma oportunidade de renovação, é uma oportunidade única que nem todos conseguem ter. Muitos querem reencarnar, mas muitas vezes não há corpos, não há pessoas realmente dispostas a terem filhos e dar a oportunidade para alguém nascer e refazer a sua história. Então ele naquele momento ele percebeu que ele teve uma oportunidade perdida por conta do desencarne na fase ainda de gestação da sua mãe. E isso causou a ele esse choque. Mas vejam, Evelyn, isso estava previsto, isso estava digamos assim, planejado? Com certeza. Com certeza, esse espírito feto precisava dessa situação, digamos assim, viver alguns poucos meses no ventre da sua mãe, para que ele pudesse agregar conhecimento, para que ele pudesse agregar valor na sua caminhada evolutiva e estivesse, com certeza, melhor preparado para uma reencarnação próxima, seguinte, onde ele teria condições de realmente nascer e seguir a sua caminhada. Então não pense que isso aí pode ter sido uma morte por acidente. Não. Lembremos que tirando o suicídio, não há mortes por acidente. Tudo acontece exatamente como e quando tem que acontecer. E aqui ele está dizendo que o corpo da desencarnada absorvia os fluidos densos que o retinham, sendo atraídos pelo cadáver. Então, nesse momento, vocês lembram que eles estavam presos e imantados, tanto a desencarnada quanto o filho? Pois é, quando houve a dissipação daquelas energias densas, foi feito, como ele diz, foi aquelas energias densas, escurecidas, como se fosse um parto, elas começram o quê? A ser atraídas pelo cadáver da mãe, justamente para que ela, como o perispírito e o espírito feto, conseguissem se libertar dos despojos carnais e aquela massa densa, aqueles fluidos densos, fossem mantidos nunca com o cadáver, que aí iria, a partir dali, realmente
Se já tinha entrado, mas continuaria o seu processo de decomposição. Mas aqueles fluidos densos não seguiriam com o perispírito da mãe e nem com o perispírito do espírito feto. Então, por isso que esses fluidos foram absorvidos e atraídos para o corpo da mãe. Olha o que vem dizer aqui o autor espiritual. O processo de decomposição tornou-se mais rápido, apesar de já o haver iniciado. As impressões físicas transmitidas pelo espírito, de alguma forma, preservavam determinadas áreas orgânicas menos sensíveis à decomposição, retardando-lhes o processo degenerativo. Então, como o perispírito da mãe e do espírito feto ainda estavam presos, ligados ao corpo da mãe, ao corpo físico da mãe, o processo de decomposição já tinha se iniciado, mas ele não, digamos assim, ele não estava na sua velocidade normal, como deveria acontecer. É como ele diz, é como se de alguma forma a presença dos perispíritos ligados ao corpo material retardassem o processo de composição. Não é que ele desse vida ao corpo, não é isso. Mas as impressões dele, de alguma forma, permaneciam ainda fortes, relativamente vivas, no corpo físico. E por isso o processo de decomposição não acontecia rapidamente. Quando houve o completo desligamento, o processo de decomposição acelerou-se. O recém-liberto, no caso o espírito feto, foi habitar uma comunidade infantil própria ao futuro desenvolvimento. Então aqui, como criança, no primeiro momento, ele nasceu no plano espiritual, era uma criancinha, um feto, vai crescer no plano espiritual, vai crescer numa velocidade muito maior do que a do plano físico, ele vai crescer ainda como espírito, ainda de um certo ponto, ainda como criança, e ele vai ser orientado, ele vai ser realmente ensinado, ele vai ter condições de aprender no plano espiritual, compreender a sua condição de espírito imortal e mais rapidamente ele será um espírito adulto. Não significa que necessariamente ele só vai reencarnar quando ele já estiver no plano espiritual na condição de adulto. Talvez não. Talvez ele precise retornar ao plano físico ainda durante esse processo de crescimento no plano espiritual. Então, ainda como criança, ele pode, antes mesmo de adotar a forma adulta, ele pode voltar à matéria para um novo reencarne. Então, isso também é possível, tá? Conforme a necessidade de progresso, de evolução de cada um, a outra reencarnação acontece mais ou menos rápido. A mãezinha adormecida, logo depois, foi recambiada para o lugar de onde seria transferida com aqueles que podíamos considerar como melhorados e que, ao despertarem em campo de refazimento, padeceriam menos angústias. Então, ela, considerando aquela gama de pessoas, de espíritos que foram atendidos, que estavam sendo atendidos pela caravana, ela não era das piores a nível espiritual. Então é isso que eles estão querendo dizer, ela não era das piores, ela ia se unir junto àqueles considerados melhores, um pouquinho melhores, e também iria para um campo de refazimento, onde ela sofreria menos angústias. Por quê? Porque a condição de evolutiva dela era um pouco melhor, não era um espírito de luz, não é isso, mas era um pouco melhor do que a das outras pessoas. Ela esperara o filhinho com ternura infinita, isso aqui é enquanto encarnada, ela queria criança. Ela quis aquela gravidez. Foi esperada, aquela criança era amada. Então ela diz, ela esperara o filhinho com ternura infinita de quem deseja a maternidade dignificada. E o esposo dela houvera também desencarnado numa das ilhas do país, numa das ilhas da Indonésia, ele estava e ele também desencarnou. E aí, o que vai nos dizer o livro? Em razão da lei das afinidades, logo despertasse, teria meios de reencontrar os seres queridos, utilizando-se dos recursos de orientação e esclarecimento que foram instalados na espiritualidade. Então a família, ela iria, depois do despertar, tanto do pai quanto da mãe, eles iriam permanecer juntos. Pela lei das afinidades que já os unia, uma união verdadeira, eles iriam, mesmo no plano espiritual, estarem juntos, terem a oportunidade de caminharem do plano espiritual juntos, até que houvesse a necessidade de um novo reencarne.
Então é isso que está dizendo aí. A lei das afinidades iria, tão logo despertassem, uni-los novamente no plano espiritual. O autor espiritual solicita ao benfeitor maior entendimento da dolorosa ocorrência. A desencarnação da gestante do seu filhinho naquelas circunstâncias, considerando-se que se encontrava quase no momento de renascer no corpo físico. O que o autor espiritual queria saber? Qual era a necessidade daquela família desencarnar naquelas condições? Por que o filhinho não nasceria, tinha necessidade de não nascer, de ter a sua vida, a sua reencarnação interrompida no ventre? O que havia acontecido com aquelas personagens para que isso se fizesse necessário? Então é exatamente agora que nós vamos entender a história dessas pessoas. Então o que nos diz o benfeitor espiritual, Dr. Charles? A irmã viveu em sua penúltima reencarnação na ilha em que desencarnou o esposo. Na ocasião, ele também era seu consorte. Então, na penúltima reencarnação, eles viviam na ilha onde o atual marido desencarnou, e naquela época eles também eram consorte, como ele coloca aqui. Mas eles entregavam-se a práticas mágicas e supersticiosas. Tidos como possuidores de dons espirituais, em muitas das suas atividades, ela e os espíritos infelizes com os quais se homiziava, exigiam sacrifícios de crianças, por serem inocentes, e cujas vidas dariam alegria, saúde e felicidade àqueles que se permitissem usá-las. Então aqui nós estamos vendo que eles eram, digamos assim, eram praticantes dessas mágicas supersticiosas, faziam o que, como ele diz aqui, através dessas atitudes infelizes, eles faziam sacrifícios de crianças, com, claro, a intenção equivocada de obter alegria, saúde e felicidade. Quando a gente sabe que nunca, em momento algum, você sacrificar a vida de qualquer ser vivo vai te trazer alegria, saúde e bem-estar. Mas eles, naquela condição, naquela reencarnação passada, não tinham esse entendimento. E por conta disso, porque eles sacrificavam crianças, muito provavelmente foi a razão pela qual eles também perderam seu filhinho nessa condição durante o tsunami. Então, eles assassinaram algumas crianças indefesas lá na reencarnação passada, cujos pais dessas crianças, ignorantes e perversos, permitiam a sua imolação, vitimados pelos costumes bárbaros. Então, vejam, não apenas o casal que era detentor dessas práticas consideradas mágicas e supersticiosas, mas os próprios pais permitiam que seus filhos, que suas crianças indefesas fossem sacrificadas, como ele diz, pais ignorantes e perversos. Então, os costumes bárbaros daquela época permitiram e fizeram com que muitas crianças fossem assassinadas. Ao desencarnarem, eles foram surpreendidos por algumas das suas vítimas, que os arrastaram a punições severas no plano espiritual, ok? Encarceramentos terríveis, submissões humilhantes. Sempre estarão em sintonia os devedores e os seus insensíveis cobradores. Então, meus amigos, não adianta nós querermos fugir da lei de causa e efeito. Ela se faz presente, ela é inexorável. Qualquer atitude, boa ou ruim, que tomarmos em nossas vidas, haverá necessariamente uma consequência, um efeito decorrente da minha atitude. Então, que nós possamos, mais uma vez, refletir sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos atos. Por quê? Porque o nosso amanhã depende do que nós plantarmos hoje. E é o que a gente está vendo aqui. Por conta dos assassinatos cometidos a essas crianças, como ele diz aqui, as vítimas, muitas dessas vítimas, no plano espiritual, perseguiram, encarceraram,
houve submissões humilhantes desse casal, por conta das atitudes deles quando aqui estiveram. Então, não pensemos que nós vamos, digamos assim, estar livres daquelas pessoas a quem a gente maltratou. Nós estaremos lado a lado, presas a esses corações, até termos pago o último ceitil. Então, sempre estando presente a justiça, o amor, o amor apresentou-se-lhes em forma de misericórdia e os recambiou à atual reencarnação, na qual foram constrangidos a encerrá-la de maneira dolorosa, superlativamente triste. Então, depois que eles retornaram ao plano espiritual, foram perseguidos por muitas dessas vítimas, a misericórdia divina permitiu que eles retornassem ao plano material, à carne, para que através de uma reencarnação nova eles pudessem resgatar os equívocos do passado, ter a oportunidade de progredir. E a maneira dolorosa pela qual eles tiveram a vida cerceada foi também uma forma de ressarcir, de expurgar um pouco daquela dívida que eles haviam contraído em vidas passadas. Terminado o resgate, recomeçarão noutra oportunidade o processo de crescimento para Deus, porque o processo de crescimento é contínuo, não para. Então eles teriam com certeza a oportunidade de novamente reencarnar. E é o que ele nos diz aqui, olha, eles edificarão, depois do resgate, tudo direitinho, edificarão um lar no qual estarão presentes alguns dos desafetos, hoje desditosos e sedentos de vingança. O amor é a luz que apaga a escuridão do ódio, diluindo-o em claridades de ternura e de compreensão. Ou seja, só o amor, meus amigos, só o amor transforma, só o amor modifica, só o amor realmente é capaz de transformar laços de ódio em laços de amor. O filhinho que lhe veio imantado ao perispírito após havê-los perdoado, foi uma dessas crianças que foi assassinada no passado, sofreu a reparação pelo mal que lhes impusera no período em que estiveram na erraticidade inferior. E ele também voltará ao carreiro físico, também rico de esperança. Então ele era uma das vítimas das reencarnações passadas, que foi perseguidor do casal quando retornou ao plano espiritual. Então ele já havia perdoado o casal, e ele veio nessa oportunidade, nessa condição, para realmente crescer, evoluir, também seguir o seu processo. E é o que ele diz aqui, ele teve que sofrer isso por conta do mal que ele impôs ao casal no período que eles estavam na erraticidade, na espiritualidade, que a erraticidade é o período entre uma reencarnação e outra que você passa no plano espiritual. Então, por conta, digamos assim, da influenciação negativa, da perseguição que esse espírito ocasionou aos pais quando eles voltaram ao plano espiritual, ele veio para passar por o desencarne nessa condição. Já o genitor desencarnou na mesma ilha onde praticara a magia negra e cometera os hediondos crimes, havendo sofrido um processo prolongado antes de concretizar-se o fenômeno biológico da morte orgânica. Então vejam aí que todos sofreram bastante durante o desencarne. A criança, a mãe e o pai também. Teve o quê? Um processo de uma dificuldade, esse processo prolongado de quê? De dor, de sofrimento, antes de concretizar a morte física, ou seja, foi sofrido para o pai o processo de desencarne. Então, eles precisavam passar por isso como um processo de depuração do espírito. As soberanas leis sempre se encarregam de reequilibrar a ordem. Lei de causa e efeito, ela é fatal. É por isso que tem aí a fotozinha querendo apagar, mas não apaga, gente. A gente vai precisar realmente resgatar e se ajustar, se reequilibrar às leis divinas. Ninguém que agrida a vida prosseguirá em liberdade, porque ficará imantado ao erro, preso, até que reconquiste a paz, resultante do dever nobremente exercido e da consciência harmonizada. Então, enquanto a gente não se harmonizar com o erro, não reparar o erro, a gente não prossegue.
Aí ele diz: a noite prosseguia lúgubre e ameaçadora, de certo modo, relâmpagos e trovões, chuvas intermitentes tornavam o trabalho mais penoso. Não se tratava de fenômenos terrestres, mas de tormentas espirituais, defluentes das vibrações grosseiras e dos campos magnéticos sobrecarregados de energias deletérias. Numa das aulas anteriores, nós já tivemos a oportunidade de falar justamente sobre isso, numa situação similar, que a carga energética negativa emitida pelos espíritos encarnados e desencarnados promovem, a nível espiritual, essas chuvas, tormentas, mas não são chuvas como as nossas aqui do plano físico. É em decorrência do que? Daquela ambiência negativa. Então, aquelas chuvas ali decorrem dessas vibrações negativas e é uma tentativa também de limpar, de amenizar um pouco aquela atmosfera negativa, aquela atmosfera fluídica pesada, que, claro, traz desequilíbrio, mal-estar, desconforto para todas as pessoas que estiverem por ali. O amor de Deus ali se encontrava em atividade, mesmo naquela condição de dor, de sofrimento, o amor de Deus está presente, sempre e a todo momento, diminuindo as tenazes constritoras do sofrimento que colhera rapidamente aquelas dezenas de milhares de existências em plena exuberância fisiológica e demorada ilusão física. Então, o amor de Deus é tanto que naquele momento estava ali equipes trabalhando para diminuir um pouco a dor e o sofrimento de tantas pessoas que desencarnaram naquela condição, que ele diz aqui, né, de ilusão demorada, ilusão física. Então era essa a condição da maioria daquelas pessoas que ali desencarnaram. O bem não se detém ante qualquer tipo de fronteira, limite, preconceito, porque é emanação divina para a edificação da vida, pouco importando as suas origens, as circunstâncias da desencarnação, a religião que professavam. Vejam, ninguém perguntou, o autor espiritual, o Oscar, o Dr. Charles, não perguntavam qual era a religião que aquelas pessoas que desencarnaram professavam. Isso não interessava. O que interessa, gente, é o amor. É o bem, é a fraternidade, é a caridade que a gente faz às pessoas, ao ser humano. E é isso que a gente tem que lembrar aqui na Terra também. A gente tem que procurar se unir. Unir as pessoas e não distanciar as pessoas muitas vezes por religiões ou por entendimentos diferentes. Que nós saibamos respeitar as diferenças, mas acima de tudo, ter amor, ter fraternidade, por todas as pessoas, que nós somos todos irmãos uns dos outros. Então é bonito a gente ouvir isso, para a gente perceber que a ajuda de Deus, ela vai amparar todos, não vai perguntar a religião que se professa, mas e sim o bem que se faz. E mesmo que a gente não faça bem nenhum, a espiritualidade, Deus, não nos desampara. Então, transferidos coletivamente para o mundo espiritual, cada qual permanecia prisioneiro das suas sombras e encantamentos, sem estrutura emocional para entender o acontecido, deixando-os enlouquecidos. Então aqui ele está querendo dizer que muitas das pessoas estavam no plano espiritual, presos ainda às suas sombras, aos seus encantamentos, à sua vida. Muitos ficam presos numa monoideia, que é o quê? Presos em si mesmos, e não percebem o ambiente que os rodeia. Não percebem a espiritualidade, não percebem a espiritualidade amiga que está ali para ajudar. Não veem, não identificam, porque a condição vibratória deles é tão diferente da espiritualidade superior e da espiritualidade inferior, que a espiritualidade inferior não percebe que os amigos espirituais mais evoluídos estão ali, ao lado deles, procurando ajudar. É necessário que haja da parte da espiritualidade superior um processo que a gente vai denominar de condensação, mas não é muito bem isso, é porque a nossa linguagem não tem um termo mais apropriado, é como se ele se condensasse de alguma forma para que pudesse ser visto por aqueles espíritos desencarnados mais inferiores. Então vejam, eles naquela condição de perturbação, eles não tinham condição emocional, condições intelectivas de compreender o que se passava naquele momento. Por isso eles ficavam como que enlouquecidos.
Ainda meditava o autor espiritual em torno do drama da senhora gestante desencarnada, quando teve a atenção despertada para uma dama que se encontrava profundamente vinculada aos despojos em estado deplorável, quer dizer, outra pessoa sofrendo. Então imagina o sofrimento um atrás do outro naquela região, naquela condição. Então ele estava dizendo, já uma outra senhora necessitada também chamou a atenção dele. Ela intentava romper os vínculos com o corpo físico dela para ir procurar o filhinho, cujo paradeiro desconhecia. Estava mais ou menos informada sobre a morte que a arrebataram, ou seja, ela estava consciente que ela já estava desencarnada, mas não compreendia as forças que a mantinham presa ao corpo físico. Ela sabia que ela já estava desencarnada, mas ela não entendia por que ela não conseguia se libertar dos despojos já em estado de decomposição. Com bondade paterna e sabedoria aurida na sua nobre existência, Dr. Charles procurou detê-la por um pouco, mediante projeção de raios luminosos que a envolveram e começou a dialogar. Então ele a envolveu naqueles raios luminosos, magnetismo, ela se acalmou um pouco e ele teve condições de dialogar com ela. E aí o que ele nos diz? Naquele momento, Ana chegou, trazendo nos braços, sorridente e bela, uma criança de pouco mais de 1 ano de idade, que desencarnada, logo se recuperara do drama, apresentando-se ao médico. Então, nesse momento, Ana trouxe o filhinho que ela tanto procurava, porque ela estava procurando o filhinho dela, mas não conseguia se libertar dos despojos carnais. Então, a Ana trouxe o filhinho para ela, uma criancinha, já tinha conseguido, digamos assim, se libertar do corpo físico. O seu desligamento foi mais tranquilo. De imediato, os caravaneiros diluíram os liames perispirituais que a retinham ao corpo. Então, ela estava com dificuldade de se libertar, não a criancinha. Então, nesse momento, eles fizeram o quê? Através de passes magnéticos, magnetizações, eles diluíram os liames perispirituais que estavam ainda retendo a mãe ao corpo, para que ela pudesse realmente se libertar e ter em seus braços o filhinho querido. Aturdida, no instante da emancipação do corpo, pareceu perder o equilíbrio, em razão da gravidade ambiente, no que foi socorrida por Ana, que lhe tomou o filhinho. Dr. Charles hipnotizava a fim de que Serena adormecesse. Veja, ela estava aturdida. Ela não estava aturdida, agoniada, querendo sair, se desligar do corpo para procurar a criança? Pois muito bem, no instante que o corpo se emancipou, que os liames perispirituais foram desfeitos e que o corpo se libertou, ela ficou o quê? Ela perdeu um pouco o equilíbrio em razão da gravidade ambiente, porque ela já estava nesse momento completamente e definitivamente no plano espiritual, não estava mais arraigada e presa ao corpo físico. Então ela perdeu um pouco o equilíbrio, se desequilibrou um pouco, foi socorrida por Ana, que pegou o filhinho de volta, e o Dr. Charles, hipnotizando-a, promoveu o quê? O adormecimento. A gente sabe que a espiritualidade, tanto superior quanto inferior, muitas vezes se utiliza do hipnotismo para ajudar, quando é a espiritualidade superior, com objetivos nobres como esse, para serená-la, para ela adormecer. Quando ela acordasse, ela ia estar numa outra condição, muito melhor. Então, a espiritualidade superior utiliza isso sempre para o bem. Já a espiritualidade inferior também utiliza a hipnose, mas para o mal, para incutir nas pessoas pensamentos de culpa, de ódio, de mágoa, de rancor, para fazer com que as pessoas acreditem-se menos do que são, não acreditem ou não se sintam filhos de Deus, e por isso um processo de culpa grave é desenvolvido através de um processo de hipnotismo. Então a hipnose, ela é uma ferramenta que, conforme utilizada por inteligências boas ou ruins, ela pode destruir ou ela pode elevar uma pessoa. E aqui a gente vai finalizar falando o quê? Que os milagres que o amor opera são contínuos e ricos de beleza, vencendo mesmo o denominado abismo da morte. Então vejam, meus amigos, a gente vai finalizar com esse slide, com essa última palavra, com essa última frase, mostrando a força do amor.
Então aqui ele diz, ele nem denomina como força do amor, mas o milagre do amor. Porque é realmente isso que o amor faz. O amor é milagroso, o amor tudo transforma, tudo modifica. O amor, apenas o sublime germe do amor, é capaz de modificar os mais endurecidos corações. E a gente percebe como o amor do Dr. Charles, da caravana, é importante, é decisivo para a libertação desses corações, para fazer com que eles despertem, para fazer com que eles adormeçam, para fazer com que eles se sintam amparados, acolhidos, se sintam amados e não desamparados, e não esquecidos pela justiça divina. Então, meus amigos, lembremos, nós nunca, jamais, em momento algum, estaremos desamparados pela espiritualidade, por Deus que nos ama, que é nosso Pai. Que a gente confie sempre, por mais difíceis que sejam as nossas dificuldades, as nossas lutas, nós vamos vencer, porque nós estamos com Deus. Então confiem, acreditem, perseverem, não desistam, porque Deus nos ama, Deus é Pai, nós somos filhos dele e nascemos para ser feliz e para a perfeição. Certo, meus queridos amigos, agradeço sempre a você pela sua participação. Nós vamos ficando por aqui por esse slide, mas a gente vai dar um abraço, a gente vai se despedir de forma mais carinhosa, como eu sempre gosto de fazer. Até daqui a pouco. E aí, meus queridos amigos, gostaram da nossa aula de hoje? Com certeza, uma grande oportunidade para aprender um pouco mais e saber o quão importante é nós plantarmos hoje para colhermos um amanhã melhor e mais feliz. Porque ninguém foge das suas responsabilidades perante a lei do Pai e perante a justiça divina. Então vamos fazer o nosso melhor sempre para que a gente possa ter um futuro de mais alegria, de mais amor e de mais fraternidade. Eu agradeço a sua companhia por ter estado conosco e espero você na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!